Para quem está vendo essa aula, a gente vai continuar dando uma olhada no que a gente já fez. A ideia é hoje a gente pegar aquilo que a gente já fez no front e pensar já numa solução para o back, né? Não finalizar, né? Não terminar, mas já dar início. No nosso front a gente tinha um campo aqui, que a gente não conseguiu acessar aqui agora, mas depois a gente vai arrumar, que a gente listava todas as nossas aulas e todo o vídeo e tudo mais, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é recapitular o que a gente aprendeu na aula passada, tá? E perante isso a gente também vai começar a fazer algumas coisas. Deixa eu criar um novo arquivo aqui, que vai chamar terceira aula. Dentro dele, eu vou vir no terminal aqui, ó, vou dar um aqui em cima, quer dizer, terminal, new terminal. Ele já vai abrir, ele não abriu pra mim na pasta, né, mas se eu dou um CD aqui, 3 aulas, né? Eu já tô dentro da minha pasta. Eu não tenho nada, nada, nada. Eu vou criar um arquivo aqui que vai ser o meu index. Então vai ser index, a gente chamava o outro de main, agora a gente vai chamar de index. Index.js. Aqui dentro, pessoal, eu já vou startar o npm. E o que é o npm? O npm, ele é o nosso gerenciador de pacotes. E o que é o gerenciador de pacotes? Recapitulando. No C, a gente lembra que a gente viu a parte de bibliotecas que já faziam algumas coisas que a gente queria. E no JavaScript, junto com o Node, a gente também tem isso. E quem gerencia isso pra gente é um software que chama npm, que é o Node Package Manager. NPM. E a gente precisa falar que a gente vai utilizar esse pacote para utilizar algumas ferramentas, algumas funções que já existem, tá? Como o Express que eu expliquei na última aula também. A gente vai dar um npm. Você pode dar um i só porque eles entendem que é de instalação. E a gente vai instalar um Express. Express. Ele vai instalar. Ele criou o Node Models aqui. E por que é Node Models? Que é o Node Modules. Ele pega todos os códigos que essas soluções que a gente pediu para ele instalar e guarda dentro dessa pasta para ficar mais organizado e não ficar tudo junto aqui, certo? Aqui, ó, basicamente a gente vai dar, vou até copiar isso aqui, ó. Basicamente a gente vai dar um require, ou seja, importar, né, fazer tipo um include do C. A gente fala assim, ó, eu quero utilizar essa biblioteca Express e eu falo, guardo essa biblioteca toda dentro de uma variável. Na real, quando eu faço isso, ele gera esse Express, ele se torna uma função, ele me retorna uma função aqui. E aí quando eu chamo essa função Express, ele cria um aplicativo web para mim. Não é um aplicativo de celular, é um sistema web que eu consigo conversar utilizando aquele protocolo que eu falei, que é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de dados que a gente utiliza para conversar entre front e back, entre servidor e servidor, tá? Aqui eu estou falando para ele criar uma variável, na verdade uma constante que chama porta, a gente guarda na porta 3000. A gente coloca aqui app.use, que é uma função, né, dentro desse app, que é uma classe, para ele usar o formato de JSON para a gente comunicar e transferir os dados, né, tanto quanto receber quanto retornar para o cliente os nossos dados num formato de JSON. Eu falei que vocês podem usar outros formatos, XML, string, o que for, tá? E aí, por último aqui eu dou um app.listen, falo qual é a port, acho que é isso. Eu falo qual que é a porta e a gente colocou aqui no main para ele mostrar uma mensagenzinha. Vou colocar aqui a mesma coisa. Ele basicamente aqui ele chama a função para ele ficar escutando essa porta do meu servidor. É aquilo que eu falei, todo computador, todo IP, na verdade, que é o endereço, né,
do, do seu computador na internet, ele tem várias portas, a gente pode utilizar. Então eu tô falando assim, ó, cara, eu quero que você libere essa porta para receber informação de quem que for e eu retornar também através dessa porta. Então eu falo, eu coloco, depois eu coloco essa porta locada na porta 3000, eu consigo acessar depois utilizando a minha a minha porta 3000. E aí, o que que eu faço aqui, que eu falei que eu não ia explicar pra vocês, mas basicamente eu passo uma função aqui dentro, tá? Depois que vocês forem estudar JavaScript, vocês vão entender o que é callback, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora. Mas eu falo assim, ó, cara, quando você conseguir liberar essa porta pra mim, dá um console log pra mim e fala que você tá escutando, né, listening, escutar, na minha porta, no meu endereço localhost, que é o IP, né, do meu computador, né? Eu falei pra vocês que todo computador tem um endereço próprio, que eu consigo acessar e rodar as coisas aqui dentro do meu computador. E qual que era a porta, né? Que é a porta, no caso, 3000, tá? Isso aqui é o básico, 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 básico. E aí eu queria propor pra vocês a gente pensar em duas coisas. A gente tem que fazer uma listagem e uma criação de aulas, tá? Então a primeira coisa que eu vou vir aqui e vou criar um arquivo que vai chamar, opa, aqui, new file, que vai chamar classes, o lesson, que é lição, lesson.js, que vai ser uma classe, que aí eu acho que vocês já estão mais acostumados, chamar lesson, e essa classe, eu vou colocar um construtor aqui para ele receber, quando eu for criar ele, o que a gente vai precisar? De um title, né, um description para minha aula, oxi, pronto, description, opa, tô digitando alguma coisa errada aqui, pronto, description, e uma URL, tá? Essa URL a gente vai colocar lá no nosso iframe, lá do front, para ele mostrar o vídeo. Então eu vou colocar, na real, vídeo URL, tá? E aí, recebendo isso, eu vou falar que o this.title, ele vai ser igual ao meu title, tá? O meu this.description é igual ao meu description. E o meu this.video URL é igual ao meu vídeo URL, tá? Aqui eu já consigo criar uma lição, tá? Então vamos fazer uma coisa de cada vez, de a gente conseguir criar essas lições e depois retornar. Eu vou, aqui no meu index, eu vou criar dar um web.get, na verdade um post. Esse post ele vai estar na rota barra lessons. E depois eu quero que vocês estudem um pouquinho sobre API e REST, tá? Porque a nomenclatura que a gente coloca no nosso link para acessar, ela é super importante e ela tem significados. Por exemplo, eu coloquei barra lessons e ele é um post, quer dizer que eu vou criar uma lição, tá? Aqui eu vou colocar para ele receber um request e um response, tá? E aqui eu vou colocar o que eu quero que ele faça. Na verdade é assim. Eu quero que ele pegue esse request que eu vou receber. Eu vou receber várias coisas, né, na real. Então eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele dê um const, tá? New lesson, então uma nova lição. E eu quero que essa nova lição seja um new lesson. Ele não importou? Não, não importou. Eu vou ter que vir aqui e importar o lesson. Ponto e barra lesson. Aqui no meu... ele não importou por quê? Vou até apagar aqui. Porque no meu lesson eu não dei um módulo ponto .exports igual a lesson. Não falei para ele exportar a minha lição, tá? Por isso que ele não deu o meu auto import ali. Então deixa eu escrever de novo. Lesson. Pronto, ele já importou para mim aqui. E aí, aqui eu vou passar o quê? Eu quero que no meu body, na minha requisição do corpo,
Eu vou dar um ponto body, ponto. A primeira coisa é o quê? Title. Então, o que eu receber do title, eu vou automaticamente é, passar para criar minha nova lição. Aqui eu vou dar um rec.body.description e um rec.body.video URL, tá? E aqui ele vai criar o meu objeto, tá? Que ele só criou meu objeto. O legal aqui, pessoal, seria a gente armazenar esse cara num banco de dados. Por que que a gente não consegue, por exemplo, armazenar uma variável e ficar salvo? Os softwares que a gente faz para o back, quando ele roda, recebe uma requisição, ele só guarda aquelas variáveis para aquela requisição. Entenda como isso, tá? E aí a ideia seria a gente salvar um banco de dados que, cara, a gente fez um request, a gente salva no banco de dados e o banco de dados realmente fica salvo lá, tá? Só que a gente não vai ver isso hoje, tá? A minha ideia aqui é só criar esse modelo para vocês e vocês terem uma ideia de como é que é. Isso e depois na próxima aula a gente pode começar a ver a parte de banco de dados que é um pouco mais complexa e eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Acho interessante, tá? Aqui basicamente eu criei esse objeto, tá? Mas eu não vou fazer basicamente nada com esse objeto. Eu vou dar até um rest.end, que ele tipo só finaliza para mim a requisição. Eu posso até dar um return aqui no final. E aí se você, Guilherme, mas não fez nada? Não, ele tá criando só o objeto. Mas isso é legal pra vocês terem essa noção, tá? E aí eu vou dar até um console log aqui só pra vocês verem que o objeto realmente foi criado. Aqui dentro, pessoal, pra gente testar, eu vou dar um node, tô na aula 3, node.indexjs. Ele já subiu pra mim na porta 3000. Eu vou abrir meu postman aqui pra gente fazer essa requisição, tá? Eu acho que não fiz, eu troquei de PC, eu acho que não fiz nem login no meu postman. Vai demorar um pouquinho pra abrir. Eita, demorando pra carregar aqui, credo. Agora abriu. Nossa, que demora. Vou criar, eu acho que esse aqui, New Collection, não é esse? Que a gente tá usando? Acho que é esse. Aqui ó. Localhost, porta 3000, só que tem que ser barra lesson. E aqui a gente vai passar o title. Aqui no title eu vou colocar aula 1 backend. No description, vou colocar aqui PO, programação orientada a objetos. E no vídeo URL eu vou colocar google.com.br, só de exemplo. E eu vou fazer essa requisição. Ele deu um 404 not found. Vamos ver por que ele deu esse 404 not found. Opa. App, HTTP, localhost, porta 3000. Barra lesson e post. Uai. Post barra lessons. Desculpa.
lessons. E a gente envia. Ele deu internal server erro. Vamos ver o que aconteceu. Deu um erro interno dentro da propriedade. Lesson is not a constructor. Lesson is not a constructor. Por que lesson is not a constructor? Engraçado. Como que lesson não é um construtor? New lesson. Eu acho que é aquele igual lá, eu acho que é modo exports, lesson, sendo igual, line lesson. Ixi, eu não entendi nada que você falou, mano. Eu acho que é line lessons o problema, eu acho que não tem aquele igual. Esse igual aí no final. Tem, mano. Tem igual, não tem não? Oxe. Eu acho que não tem nem aquele ponto. Eu acho que dá pra exportar até 100. Que ponto? Se não for isso, acho que não é não. Deixa eu dar uma olhada aqui no código que eu tenho. Não, não, não. Acho que não é isso não, mano. Acho que é desse jeito mesmo. Se eu não me engano, né? Deixa eu ver até não. Layer lesson is not a constructor. Type error. Que doidura. A gente fez aqui, ó. Com módulo exports igual a current. E tem um constructor também. Customer. Engraçado. Que doidura. Eita. Como assim, gente? Lesson is not a constructor. Claro que é um construtor. Ele mesmo fala, ó. New lesson, title, description, vídeo. Que doideira, velho. Deixa eu rodar de novo. Eu acho que é porque eu não tinha salvado. Eu não tinha salvado ainda. Tô na mentoria. Tô na mentoria. Eu não tinha salvado o arquivo, pessoal. Por isso que não, não tava dando certo. Mas enfim, eu criei aqui o meu lesson e tudo que eu passei lá eu recebi aqui no meu back-end. Então eu tô recebendo certinho aqui, ó, title, description, video. Então quer dizer que a gente, entre aspas, salvou. O que faltaria aqui, só pra vocês terem ideia, é realmente só jogar isso no banco de dados, certo? E aí eu vou criar aqui só pra mostrar pra vocês, que vai ser um get, e ele vai retornar uma lista de lessons. Só que essas lições eu vou criar elas aqui na mão, tá? Porque a ideia... Tá aqui, ó, lessons. Só lessons. A ideia, pessoal, é que no futuro a gente busque do banco de dados também, tá? Então, da mesma forma que eu vou listar aqui, eu vou pegar do banco de dados. Deixa eu voltar aqui. Eu vou criar uma lesson aqui, que vai ser... Na verdade, pra eu criar várias e ter uma lista legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um forzinho aqui. Igual a 0. Enquanto i for menor que 10. E mais. Vou fazer esse forzinho aqui, pra ele ir criando pra mim. Vou até dar um var lesson. Criar as lições aqui pra mim, baseado
no meu, no meu i ali pra gente não ficar, tipo, criando vários. Então, eu vou colocar aula, e aí eu vou pegar aquela variável i, então, aula i, que é o primeiro title, né? Eu vou colocar vou copiar a mesma coisa aqui, ó. Description, descrição. Aí o número também. E aqui, por último, eu vou deixar fixo, o google.com.br. Tá? E aí ele vai criar a lição pra mim. Eu vou fazer o seguinte também aqui. Eu vou criar uma constante que vai ser as lessons, que vai ser a lista, né? Ela vai começar vazia, mas aí toda vez eu vou dar um lessons.push a minha lição nova. E aí no final das contas eu vou dar um res.json, que eu quero retornar o meu lessons, que vai ser uma lista, certo? Beleza? Então aqui basicamente eu montei essa lista de lições e eu tô retornando só pra gente ver como é que fica. Eu vou... Toda vez que eu altero, pessoal, tem que subir o servidor de novo, tá? Então, basicamente agora eu posso vir aqui e mudar pra get e a gente receber uma lista. Uma lista... Deixa eu ver se eu consigo subir. Uma lista com a aula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Certo? E aí, pessoal, o que falta realmente que a gente fazer e que eu vou deixar isso para a próxima aula? A gente agora plugar o banco de dados para que toda vez que a gente crie uma lição, essa lição vai lá para o banco de dados, fica salvo, e aí quando eu for listar essas lições, eu já tenho salvo no banco de dados. Eu não perco essa informação. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Clareou alguma coisa na cabeça de vocês ou confundiu só mais? É um monte de dúvida, né? Pode ir falando. Pode ir Sabe o que perguntando. que acontece, Guilherme? A última aula você não mandou e eu precisava dela, sabe? Para poder dar sequência. Posso subir lá agora, cara. Porque aí eu vou fazer essa daqui. Eu perdi, acho que algumas aulas, algumas eu já vi, mas eu precisava muito da última também, Vou subir a última aqui agora. para dar sequência. Aí eu vou querer tirar dúvida na próxima aula. Tá, vocês podem me cobrar, viu, gente? Quando eu não subir a aula. Vocês podem ficar à vontade. Teve uma que você falou que não gravou, né? Eu gravei. A gente tá em qual aula já? De back? Eu acho Gente, que é a terceira. eu acho que é a quarta já. Parece que teve uma que você falou que não salvou, não Eu gravou. acho que a gente tá na quarta, porque eu tenho essa. Eu tenho a segunda que eu não gravei. Eu gravei a terceira, que é a da aula passada, e essa agora, que é a quarta. Que inclusive eu vou enviar aqui. Foi dia 2, né? Dia Foi dia 2. É, dia 2. 2, exatamente. Exactly. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Subindo agora, vou até mandar o link pra vocês. Perfeito. Aqui, ó. Deixa eu até pegar o títulozinho que sempre esqueço. Não, é isso aqui não, iniciar vídeos. Esse aqui. Aula 3. Próximo, próximo, próximo. Não listado. Pronto. Vou mandar pra vocês. Alguém tem alguma dúvida? A mais? Não? Tranquilo. Eu entrei no finalzinho, só acompanhei esse final. Mas. Não, eu gravei essa aula aqui. E eu vou subir lá hoje agora também. Já vou subir já. Já vou subir a terceira e a quarta agora. Agora, depois que terminar a aula aqui. Ó. Então, beleza. Daí a gente faz essa semana, na semana que a gente tirar as dúvidas. Fechou então.
Acho que é isso então, pessoal. É na segunda agora só as aulas, né? É só segunda. Não, fechou.